Que a paz do Senhor Jesus esteja com você e toda a sua família. E desejamos uma ótima tarde na presença de Deus e na companhia da Rede Brasil. Estamos começando mais um programa Intercessão. Obrigado pela sua audiência, onde você estiver, nos assistindo através da TV, das plataformas digitais ou pelas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, nos perfis Rede Brasil Oficial e EDPE Live, ou pelo nosso site www.iedpeplay.org.br. Convido você para juntos lermos um texto na Palavra de Deus que se encontra no livro do profeta Isaías, no capítulo 61, o versículo 1, 2 e o versículo 4. Se você não dispõe de uma Bíblia, você pode nos acompanhar pela tela, pela sua televisão, pelo seu celular, onde você estiver assistindo o nosso programa. O Espírito do Soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades que têm sido devastadas de geração em geração. Glória a Deus! No programa de hoje, contamos com a presença dos nossos convidados, o presbítero Moacir Barbosa e o presbítero Horácio Paulo. Pode ser, presbítero Moacir. Pode ser, pastor Jefferson. É um prazer imenso estar aqui agradecendo ao nosso querido bom Deus, bem como ao nosso querido pastor presidente Ailton José Alves, pela oportunidade de poder cooperar na obra do Senhor e participar desse trabalho de intercessão, no qual mando a minha saudação ao nosso querido pastor, a todo o ministério da igreja, bem como a saudação também a todos os irmãos que fazem as congregações da área 23, ao evangelista Mauro Guiar, coordenador da área 23, bem como a minha família, minha esposa Osana, minhas filhas Maísa, Isabelle, a todos os meus irmãos e irmãs, a saudação a toda a igreja, aos ouvintes da Rede Brasil de Comunicação. Que Deus abençoe, queridos, esteja conosco neste programa. Amém. Graças a Deus também estamos conosco o presbítero Horácio Paulo. Pode ser, o presbítero Horácio. Pode ser, o pastor Jefferson. É um prazer estarmos aqui, agradecendo a Deus por essa grande oportunidade. Também agradecendo ao nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, por essa iniciativa, esse programa que tem alcançado a multidões e traz renovações e aumento da nossa fé e confiança em perseverar naquilo que é tão importante, que é a oração. Agradeço a Deus também, apresento os irmãos ali na área 19, nosso evangelista Eliel, a minha esposa, a família, a todos. Em nome de Jesus, a gente deseja uma tarde de bênção e que o Senhor seja glorificado em nossas vidas mais uma vez. Amém. Glória a Deus. Então, já neste momento, nós vamos estar iniciando com uma oração, pedindo a bênção de Deus em continuação deste programa, que cremos que será de grande bênção para a nossa edificação espiritual. Então, presbítero Moacir, o senhor pode nos elevar a Deus em oração? Amém, pastor Jefferson. Amado Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, por esta tarde gloriosa, pela oportunidade que concede de estarmos na Tua presença, na realização de mais um programa de intercessão. E pedimos a Tua bênção sobre a Tua igreja, na pessoa do nosso querido pastor presidente e todo o ministério, bem como todos os ouvintes que serão alcançados, que estão nos ouvindo através deste programa de intercessão. Permaneça conosco, nos dirigindo, nos capacitando, nos dando graça e sabedoria para realizarmos o Teu trabalho. Assim te pedimos, meu Deus, ajude todos os ouvintes, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Neste momento você já pode compartilhar o nosso portal iedpeplay.org.br, nossas redes sociais e também YouTube, Rede Brasil Oficial e EDPE Live. Mande para seus amigos e familiares nos seus grupos de WhatsApp, Facebook e Telegram. O tema de hoje que estaremos falando é sobre intercedendo com sinceridade. No programa de hoje estaremos falando sobre os fundamentos da intercessão e tomaremos como base a sinceridade. Ela é uma virtude da qual Deus se agrada, pois ao homem sincero, Deus ouve e age em sua vida. Poderíamos, de início, perguntar qual o conceito bíblico
de sinceridade, presbítero Moacir, presbítero Horácio? A sinceridade ela é revelada como uma virtude na conduta humana, sendo verdadeira, leal. Sinceridade é dizer o que você realmente pensa, mesmo sabendo que isso pode trazer algum prejuízo. É a qualidade de ser transparente, honesto, sem fingimento. Deus quer de nossas vidas uma vida de sinceridade diante dele. A Bíblia recomenda que devemos ser sinceros em tudo. Uma expressão bíblica em Efésios, no capítulo 6, e o versículo número 5, nos diz: quanto a vós, servos, obedecei a vossos senhores terrenos, com todo respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Essa poderia ser uma das definições de sinceridade bíblica, é fazer a vontade de Deus com todo o coração, com toda a sinceridade, sem fingimento. É ser, como o senhor disse, leal, transparente, né? Dizer o que pensa, o que sente, né? Interessante, não é, presbítero Horácio? A sinceridade, como disse o presbítero Moacir, ela traduz a nossa conduta, nosso caráter, né? A nossa, podemos dizer, forma de decifrar as coisas. É diferente da franqueza. A sinceridade, ela olha os dois lados e traz um ponto de equilíbrio. Ela dá a gente a condição de estar observando as situações e fazer a coisa de um sentido, ou no sentido de que haja harmonia, haja comunhão, porque na realidade a sinceridade ela nos aproxima de Deus. E isso é bom para o nosso comportamento. E a gente olhando o caso do substantivo, né, que é o sincero é um valor que dá ao ser humano a capacidade de ser percebido de forma diferente por pessoas diferentes. Então a gente entende que dentro de uma prática é uma intimidade que a gente tem com Deus e com as pessoas que estão ao nosso redor, trazendo assim facilidade para a nossa tarefas no nosso dia a dia. E assim, a sinceridade é um requisito dispensável na vida do intercessor, porque ele está falando com Deus que conhece todas as coisas, né? Ele está indo falar com Deus que é onisciente. Então, quando a sinceridade ela é necessária na vida do intercessor, porque ele, quando vai falar com Deus, Deus conhece ele por dentro, por fora. Acho que Davi disse a Salomão, né? Tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve com o coração íntegro, né? Com alma voluntária, porque ele esquadrinha os rins. O salmista disse: antes que saia alguma palavra, alguma da minha boca, tu, Senhor, já sabes. Então a gente vê que há uma necessidade de, quando o intercessor for conversar com Deus, ele ir com sinceridade, né, presbítero? Escrito aos Hebreus, pastor Jefferson, no capítulo 10 e o versículo 22, traz uma expressão muito linda, né, daqueles que se aproximam de Deus, seja na adoração, seja na intercessão. Quando o escritor aos Hebreus, ele diz no capítulo 10, versículo 22, portanto, acheguemo-nos a Deus com um coração sincero e com absoluta certeza de fé, tendo os corações aspergidos ou purificados, para nos purificar de uma consciência, né? E os nossos corações lavados com água limpa. Ninguém pode chegar a Deus com fingimento, porque Deus conhece os nossos corações, pastor Jefferson, aos ouvintes que nos ouvem, né? Deus esquadrinha, como disse o salmista no Salmo 139, esquadrinha-me, né? E conhece a minha sinceridade. Deus, ele é onisciente, ele conhece todos os nossos pensamentos. O salmista diz, sem que haja uma palavra, o Senhor tudo conhece. Então, como
pode alguém ser o intercessor se não houver sinceridade na vida dessa pessoa? Um Deus que examina, que conhece todas as nossas vidas. A gente vê, o senhor falando essa palavra da consciência, eu me lembrei aqui também, e a Bíblia registra as palavras do apóstolo Paulo, que disse: uma consciência sem ofensa para com Deus e com os homens. Né? Ele disse que ele tinha sempre o cuidado de preservar, né? Uma consciência sem ofensa para com Deus e para com os homens. A gente vê isso em Atos capítulo 24 e o versículo 16. Esse texto nos revela duas dimensões que abrangem a sinceridade vertical e horizontal, né? Tanto para com Deus como para com os homens. Irmão Horácio, como o intercessor pode cultivar essa postura de manter uma consciência pura tanto para com Deus e para com os homens? Pastor Jefferson, é importante a gente analisar biblicamente e também ver os nossos dias, as nossas experiências. Paulo, na minha visão, ele traz vários exemplos. E esse é mais um. Essa prática da sinceridade no exercício do seu ministério, ele usa isso como prática no seu ministério. A gente encontra em Efésios capítulo 3, versículo 18, ele diz assim: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. 3:18. Ele faz uma intercessão aqui, porque ele tem em si algo chamado sinceridade. Ele está convicto de que ele está fazendo aquela intercessão e certo que Deus vai ouvir a sua intercessão, vai ouvir a sua petição, vai ouvir o seu clamor e vai responder. E ele está intercedendo, veja, por toda a família do qual toma o nome do Senhor na terra. Ele usa expressões na palavra de Deus que nos traz muita experiência e profundidade para o ministério de Paulo. Então, como o senhor pergunta como adquirir, né, como ter esse relacionamento, eu acho muito bonita a passagem de Abraão, no capítulo 18 do Gênesis. Abraão vai a Deus com uma sinceridade tão tremenda, porque Deus já tinha dito que conhecia ele. Eu amo Abraão, é meu amigo, é muito íntimo. Eu tenho conhecido, né? Tenho conhecido, é meu amigo. Isso aí é um parâmetro muito singular. Mas eu acho interessante, pastor Jefferson, é que ele vai a Deus interceder pelo aquele povo. E ele começa com 50 pessoas, a intercessão. Mas ele é tão intenso e tão sincero na sua intercessão que ele vai ouvindo, né, as intercaladas de Deus e ele percebe que não tem 50, ele vai para 40, ele vai para 20, ele vai para 10. Resumindo, o grau de intimidade e sinceridade de Abraão com Deus era tão grande que Deus deu a ele toda a chance de ele perseverar intercedendo. E Deus já sabia que não tinha 10, meu amigo. Quer dizer que a sinceridade garante ao intercessor a ousadia, a liberdade de falar com Deus. E até o fim. Negociar até o último limite. Interessante. Até o último. Ele vai... E Deus vai embora. E ele volta para o lugar dele. Mas eu acho interessante porque ele tinha a consciência. Deus é onisciente. Deus sabia que não tinha 50, nem 30, nem 40. Mas Deus deu a chance do sincero e até o fim na sua proposta de intercessão. Porque, na minha visão, o prefeito Moacir e o pastor Jefferson, é uma das coisas que nos traz a segurança e, ao mesmo tempo, a intimidade com Deus. É a gente ir ao nosso limite. A gente vai até o ponto. Lá no finalzinho, havendo tempo, eu conto uma experiência tremenda com relação à intercessão. Como o senhor falou no início, é uma questão pessoal. Então, na minha visão é isso. Quanto mais você se chega a Deus, mais Deus se chega a você. Não tem outro meio para você ter a segurança. E outra coisa que me chama a atenção, eu estava vendo em um estudo aí,
que a sinceridade ela aponta duas coisas na gente: a nossa virtude, a nossa força, mas ela aponta a nossa fraqueza. Ela aponta a nossa fraqueza. Pode observar que o salmista foi sincero, não foi? Mas ele disse, mas eu estou aqui numa situação que, para onde eu olho, eu estou culpado. O pecado está aqui me cercando, dizendo que você fez. Então eu não quero continuar assim. Então apontou a fraqueza dele. E ele caiu em si e foi pedir o socorro ao Senhor. É uma intercessão pessoal, por si mesmo. Mas eu concluo dizendo isso. Os meios, comunhão com Deus, intimidade, fidelidade, fé, confiança. Essas coisas são peças correlatas que faz parte da sinceridade, do sincero para com Deus, principalmente na hora de uma intercessão. É interessante. E o senhor falando aqui, eu estava vendo que Paulo, ele disse aqui no versículo que lemos 16, ele disse assim, procuro sempre ter uma consciência pura, não é uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus e com os homens. A gente vê que Paulo ele tinha essa preocupação de preservar, porque, irmão Moacir, essa preocupação de preservar essa consciência pura, tanto para com Deus, para com os homens. Pastor, eu vejo no relacionamento, né, de intimidade de intercessor para com Deus, ele tem que também manter o relacionamento, né, horizontal com os homens. Então, Paulo, ele não queria ser acusado pelos homens, por isso ele queria manter uma consciência limpa. Ele diz isso quando ele se despede dos bispos, né, da igreja de Éfeso, no capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, quando ele testifica da sua vida de comunhão com Deus e também a dedicação que ele tinha para com a igreja. Ao escrever os Romanos, pastor Jefferson, Paulo traz uma narrativa muito gloriosa de uma experiência, de um relacionamento com Deus e de um relacionamento com os homens. Primeiro, ele fala justamente sobre amor, os dons que Deus dispensa, quando ele diz, né, 12:3, aos Romanos, porquanto pela graça que me foi concedida, exorto a cada um dentre vós, que não considere a si mesmo além do que convém, mas ao contrário, tenha uma autoimagem equilibrada, de acordo com a medida da fé que Deus lhe proporcionou. Pois assim como em um corpo temos muitos membros e todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora muitos somos um só corpo em Cristo e cada membro está ligado a todos os membros. Ele fala, né, de como exercitar esse dom para com Deus, mas ele também se lembra do relacionamento humano, que é o relacionamento horizontal. Quando ele diz assim, o amor seja sem qualquer fingimento, ou seja, o amor seja sincero. Odiai, sim, o mal e apegai-vos o bem. Amai-vos dedicadamente uns aos outros com amor fraternal, preferindo dar honra às outras pessoas mais do que a si próprio. E ele traz, né, quando ele diz alegrai-vos na esperança, cooperai com os santos na sua necessidade, alegrai-se com os que se alegram, chorai com os que choram, viver em concórdia entre vós, em paz, a ninguém devolvei mal por mal, procurai proceder corretamente diante de todas as pessoas. Ou seja, ele traz uma narrativa de um relacionamento, né, horizontal. É como o Senhor disse, ensinando a respeito da oração em Mateus, no capítulo de número 6. Se for entregar a sua oferta e se lembrar que seu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali a sua oferta e de seu irmão, reconciliai primeiro com ele e depois venha e ofereça a sua oferta. O intercessor, ele tem que ter um relacionamento vertical com Deus, de intimidade e sinceridade, mas também um relacionamento horizontal de sinceridade com os seus irmãos, porque Deus esquadrinha sempre os nossos corações. Paulo diz isso no capítulo 23 de Atos, quando ele vai ao julgamento. Ele fala no versículo 1, e pondo Paulo os olhos no conselho, disse, varões e irmãos, até o dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência. Com toda a boa consciência. Ele está dizendo, olha, eu estou andando esse tempo todo diante de Deus e não há acusação na minha consciência.
Por isso eu estou sendo sincero, eu não estou aqui querendo tumultuar ou perturbar ou fazer outra coisa, não. Eu estou consciente do que estou fazendo porque eu tenho andado com toda a boa consciência diante de Deus. Então, é um testemunho maravilhoso, né? É uma experiência tão profunda dele com o próprio Deus, né, que ele chega diante de um conselho. Não é fácil, porque ele está sendo julgado, vai ser julgado. Mas ele tem uma coisa aqui que me dá liberdade, é a consciência. E a consciência, ela promove a maior liberdade na vida do ser humano, mas também promove uma maior prisão. Se você é sincero, você sabe o que é que está devendo. Se você é sincero, você sabe que não deve nada. A gente, quando chegar lá em Jó, a gente vai observar que Jó fez um pedido que eu fico de vez em quando pensando, esse cidadão era muito corajoso, que pediu o que Jó pediu a Deus. A gente fala daqui a pouquinho, que vai chegar a parte dele, mas é aquela questão da gente ter essa sinceridade com Deus, vem comunhão, né? Vem a fidelidade, vem a sinceridade, vem o temor, a obediência. Isso vai gerando razões para você ter a sinceridade sempre atuando na sua vida. E as pessoas, pastor Jefferson, se permita-me assim, as pessoas identificam a gente por essa qualidade. A sinceridade. O seu jeito, ele não vai pesar. As pessoas dizem, mas o irmão fulano é assim. Mas o outro diz, mas ele é sincero. Alguém já dizia que o melhor travesseiro é uma consciência tranquila, né? Assim. Mas eu ia comentar algum assunto. Acrescentando, pastor, né? O que o nosso presbítero Horácio Paulo falou sobre a questão da consciência. Só a pessoa que tem uma consciência limpa diante de Deus é que tem condições de poder justamente dar testemunho, de chegar a um jovem pastor e dizer, tu, porém, tens seguido a minha doutrina, modo de viver, intenção, aflições, né? Capítulo de número 3 e o versículo 10 de 2 Coríntios, como ele também aconselha um jovem pastor Tito, no capítulo 2 e o versículo 7, em tudo te dá por exemplo de boas obras, na doutrina, né? Mostra incorrupção, gravidade, sinceridade, como ele diz também aos Efésios, né? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Isso é demonstrar uma consciência limpa, pura, uma vida de sinceridade diante de Deus e diante dos homens, pastor Jefferson. É interessante, né? Essa vida de sinceridade, e o nosso maior modelo de sinceridade é Cristo, né? Ele disse, quem dentre vós me convence de pecado? Ele é muito sério, é muito sincero, porque quando ele falava, ele vivia aquilo que ele realmente falava, né? Mas é muito importante essa questão de o crente procurar ter, procuro ter uma consciência pura, uma consciência limpa diante de Deus, diante dos homens, requer vigilância, né? Você tem que estar sempre se autopoliciando para que você nunca venha macular sua consciência, porque quando você macula a consciência, a primeira coisa é fugir, né? Como aconteceu com Adão, né? Quando Deus procurou Adão, ele não estava no lugar. Ele disse, Adão, onde estás? Né? Eu ouvi a tua voz e me escondi. Por que ele me escondeu? Foi o que tu fizesse, né? No começo do fruto, eu não tinha mais condições de estar diante de Deus, porque faltou a sinceridade para com Deus, né? Pastor Jefferson, e uma das questões fundamentais, eu analiso, a gente vai comentando e vai chegando. Claro. Aí é o seguinte, se eu vou partir para a intercessão, eu vou fazer petições por alguém. Agora não estou pedindo por mim. A intercessão ela é produto de alguém que vai interceder pelos outros. E como é que você vai interceder pelos outros se você não é sincero? Então, o elemento de sinceridade, a qualidade de sinceridade na vida do intercessor, tem que andar junto, colado, porque Deus vai ouvir. Mas aí Deus pode entrar e perguntar a você, por que você quer que eu faça isso por ele? Quem sabe Deus pode ter dado já um ponto ali, naquela vida de alguém, como Deus disse a Samuel. Não ore mais por ele, não. Aí Samuel disse, sim, mas eu quero orar por ele. Eu vou continuar orando por ele. Se tu já tem outro, tudo bem, mas
quem está... Até quando, né? Cristo, Terá dó de Saul havendo eu rejeitado. Mas a seriedade é muito interessante, muito bem porque colocado. Samuel foi lá e Deus disse, Samuel, não ora mais por ele não, meu amigo. Aí Samuel, o quê? Eu não vou parar de orar por ele não. Eu sei que... Porque o intercessor, ele tem esse anelo. Ele não descansa, ele não reposa, enquanto não vê Deus agir. Ele já entrar em ação. E isso aí, eu digo com muita sinceridade. Eu já tive momentos, pastor Jefferson, e para eu assim, Deus está dormindo de 3 da manhã, eu não estou nem aí para me levantar e orar. Mas Deus falar com alguém de São Paulo e dizer, desça e vai orar pelo meu servo Horácio. Meu amigo, isso é muito profundo. Isso é muito profundo. Daí depois o irmão liga, isso eu conheço, o irmão nosso, hoje ele está no interior, ele disse, irmão Horácio, irmã fulana está 2 para 3 horas da manhã, dormindo, e Deus despertou ela e disse, desça e vai orar pelo meu servo Horácio. Eu estava por aqui assim, de problema. E não tinha força para orar não. Eu não vou mentir, eu tenho que ser sincero. Claro. Estava naquele... Aí Deus desperta uma pessoa a 2.600 e tantos quilômetros para orar por mim. Quem é essa pessoa? É o intercessor. É uma intercessora. Então a gente queira ou não, mas a gente está aqui, tem gente que vem há anos orando pela gente, intercedendo. E não faz alarde, né? Não faz propaganda, não faz nada. É uma coisa no silêncio. Porque é um particular. É um particular. Entendeu? Entre o intercessor e Deus. Deus é intercessor. Nós tivemos aqui um programa dizendo que um dos nossos convidados, parece que foi o pastor Cândido, lembrou bem, que o intercessor ele trabalha nos bastidores, né? Ninguém nem percebe que ele está lá intercedendo, ninguém está vendo, mas ele está ali diante de Deus intercedendo por alguém. E o senhor falou sobre a sinceridade de Davi e a gente vê que o rei Davi, apesar de suas falhas, né, foi extremamente sincero com Deus. A gente vê no Salmo 41, versículo 12, ele revela essa virtude dizendo, tu me sustentas na minha sinceridade e me puseste diante da tua face para sempre. Este salmo nos mostra onde se encontra o intercessor sincero, diante da face de Deus. Como podemos interceder de maneira sincera a ponto de podermos falar o mesmo que o salmista Davi falou para Moacir? Pastor, o salmista Davi, ele se coloca diante de Deus de uma maneira transparente, porque ele sabe que Deus conhece, né? Ele se coloca a ponto de pedir que Deus examinasse, que Deus provasse a sua mente se era perfeita diante dele. Isso é uma vida de dedicação. Deus dá testemunho de Davi quando diz que o único erro que Davi errou foi concernente a Urias. Mas a vida de Davi foi uma vida de transparência diante de Deus. Ele pede que Deus examine a ele, Salmo 139, que Deus esquadrinhe o seu coração. Quando ele diz que de uma maneira terrível, tão maravilhosa fui formado, né? Maravilhosas são as tuas obras, viste meu corpo ainda informe, Salmo 139. Ou seja, Deus já acompanhava Davi, e ele tinha essa consciência. E ele podia dizer a Deus, né? Como disse Jó, pesa-me em balanças fiéis. É uma vida de intercessor, tem que ser uma vida de transparência, uma vida de sinceridade, pastor Jefferson, diante de Deus. E ele demonstrava isso nas expressões do Salmo. Uma coisa é pedir ao Senhor, buscarei que eu possa morar todos os dias na casa de Deus para contemplar a sua formosura e aprender no seu santo templo. Ou seja, era o desejo dele. Como uma pessoa pode desejar estar na presença de Deus se não for transparente, se não for sincero, o verdadeiro intercessor? É interessante. O senhor falou uma coisa interessante aí, porque apesar das suas falhas, né, o caso, principalmente o caso de Urias, né, que foi um caso muito pesado, a gente entende que certamente Deus perdoa Davi por conta da sua sinceridade, né? Porque quando Natan ele narra aquela história toda para o rei tomar um julgamento, e quando depois que ele termina de contar aquela história, aí Davi disse, esse homem é digno de morte. Aí Natan também, com toda a sinceridade, disse, esse homem é tu, rei. Ele não procurou se justificar, ele não procurou tomar uma medida com Natan,
Ele simplesmente disse assim, pequei. Pequei. E esse pequei levou também, talvez foi ali que nasceu o Salmo 51, não é? E ele fala algo interessante ali no Salmo 51. É exatamente isso. Que tem uma expressão aqui, 42, tu me sustentas na minha sinceridade e me puseste diante da tua face para sempre. Aí ele vai dizer isso aqui, no 51, que o senhor citou aí. Ó. Ele tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão da tua misericórdia. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica do meu pecado. Aí diz aqui o 3, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Como eu falhei, mas a minha sinceridade tu não tiraste. Eu continuo aqui dizendo, eu quis até fugir, né? Eu quis apontar outros, mas quando eu recebi a tua mensagem, a tua palavra, eu vim a fazer o exame pessoal e encontrei que eu não estou bem. A tua sinceridade continua na minha vida e eu vou usar ela agora. Eu vou dizer que não está bem. Eu preciso de um renovo, preciso me lavar de novo, me dá alegria de novo. Eu não quero estar pregando sem sentir nada. Eu não quero cantar sem sentir o teu espírito. Ele entra aqui nesse detalhe. O que eu fiz está aqui diante de mim. Não é o povo que está me apontando. Davi não queria viver uma vida de aparência. Nem de engano. Nem de engano. A sinceridade de Davi leva ao quebrantamento, pastor. Sim, sim. E ele chega a dizer no versículo 17 do Salmo 51, né, que sacrifício e oferta não quiseste, mas um coração quebrantado tu não despreza, ó Deus. Né? Então, ele se quebranta diante de Deus. A sinceridade na vida do homem faz com que ele reconheça o seu erro, o seu pecado, a sua condição de miserabilidade, né? E ele pecou, e ele reconhece isso. Quando ele diz, eis que iniquidade fui formado, em pecado me concebeu a minha mãe. Diferentemente de outros homens, né, que permaneceram na sua soberba, não reconheceram o seu erro, não pediram perdão, não buscaram a Deus. Mas Davi reconhece isso. Até nisto, na vida de Davi, não louvamos pelo seu erro, mas pelo seu quebrantamento, pela forma de exemplo como ele deixa para cada um de nós, né? De quebrantamento diante de Deus, porque ele diz no Salmo 26, versículo 1, ó Senhor, sê meu juiz, pois com integridade, ou seja, com sinceridade, tenho caminhado pela vida fora. Né? Ou seja, a vida de Davi era uma vida de sinceridade. Ele dá testemunho, mesmo ele reconhecendo o seu erro, mas ele se quebranta, ele reconhece que ele precisa de Deus. Quando o senhor fala nisso, me vem à mente esse Salmo 51, eu pensei que o senhor ia até lá, mas o verso 6, eis que amas a verdade no íntimo. Eis que amas a verdade no íntimo. A Bíblia diz, não é, que o Senhor, capítulo 16 e 2 de Provérbios, diz que o Senhor pesa o espírito. Então, ninguém mais capaz de sondar, medir, pesar. O ser humano, ele diz, eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Às vezes a gente entende sabedoria num campo assim, mais para o crescimento, para o auge, essas coisas. Mas a verdade, a sabedoria também traz o conhecimento do nosso estado interior. Ele está dizendo aqui, o meu estado, minha vida espiritual, ela não está bem. E eu preciso, no meu íntimo, eu preciso falar a verdade. Eu preciso declarar isso aí, eu preciso fazer uma declaração a quem? A quem me fez conhecer a minha sinceridade. Ela nunca sai, ela está sempre comigo. E é Deus quem faz isso. Porque, ai de nós se Ele tirasse isso da gente, essa sinceridade. Onde é que a gente estaria agora? Sabe que a gente estaria comentando um assunto tão importante? Podemos dizer até banal, né? Mas o que se mais fala hoje é sinceridade, é fidelidade, é não sei o quê. Mas, na realidade, na prática, isso é muito difícil. É muito difícil você se manter íntegro, sincero, entendeu? Independente das ocasiões, das adversidades, das tempestades, dia e noite, sol, calor, o que vier.
você se mantém naquela posição e sujeito a falhar como os outros falham. Mas tem consigo o seguinte, não, mas eu sei que Deus ama a sinceridade no íntimo. Eu sei que Deus, Ele ama a verdade, então eu vou me chegar a Ele. E foi o caminho. E uma das coisas que eu observei aqui, enquanto o senhor está falando aqui, a gente vai pensando, eu vi aqui em Davi uma das coisas interessantes, é que Davi não desiste de si mesmo, apesar das suas falhas, né? Porque assim, às vezes, mesmo a pessoa sendo sincero, e reconhecer que errou e falhei com Deus, quer dizer, Deus não merece, né? Tudo que ele fez. Se Davi desse uma olhada lá para todo o passado, e de onde ele era, de onde ele veio, os livramentos que Deus deu a ele, as respostas de oração que Deus respondeu, as vitórias que Deus lhe concedeu, e agora, diante dessa situação, ele falha com Deus, ele pega com Deus, ele poderia ter desistido de si mesmo, como Judas, né? A gente vê que Judas desistiu, porque Jesus abriu uma porta para Judas ali. Quando Judas vai traí-lo, Jesus disse assim: amigo, com um beijo tu traz o Filho do Homem. É como que Jesus, ele deu uma oportunidade de arrependimento. Então Judas, a sinceridade dele talvez ter falhado com o inocente, que ele pequei, né? Trair um homem inocente. Ele desistiu de si. É porque, pastor, na realidade, você tocando na vida de Judas, eu não tenho nada contra ele, eu não conheci, mas a gente percebe que ele nunca foi sincero. Pode ver, ele estava ali com os 12, mas ele não era sincero, ele tinha outros objetivos. Roubava as ofertas. Exato. Ele nunca foi sincero. E mesmo assim, Jesus deu uma oportunidade para ele, né? E foi aí onde ele não teve a chance. Perdeu a chance. Perdeu a chance. Eu quero aproveitar e dizer a você que está em casa que é possível que você se decepcione com as suas falhas, com as suas fraquezas, com os seus erros. É possível que você já tenha decepcionado Deus algumas vezes e decepcionado alguém da sua família. E essa decepção pode lhe levar a querer fugir do problema. Mas estamos vendo aqui, nesta palavra aqui, que Davi, ele mostrou-se sincero para com Deus e mesmo reconhecendo que falhou, ele não desistiu de si mesmo. Ele vai a Deus, ele busca, ele reconhece que para estar diante da face de Deus, como vimos aqui no Salmo, é preciso que ele esteja em sinceridade, e ele não estava em sinceridade porque ele falhou, mas ele reconhece que falhou, se humilha e vai a Deus no versículo 10 do Salmo 51 e diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renovas em mim um espírito reto. Ele vai buscar em Deus uma oportunidade. E o que é que leva Davi a ir buscar essa misericórdia em Deus? É que ele conhecia o Deus de misericórdia, né? E foi lá, porque a gente percebe que Davi encontrou graça, achou graça no tempo da lei. Ele achou misericórdia em Deus, porque Deus ele não depende do tempo, ele não muda. Ele é um Deus misericordioso em toda época, em toda fase da sua vida. Deus é Deus, né? E Davi ele não abre mão de si mesmo, ele reconhece que falhou, reconhece que pecou, mas ele não desiste de si mesmo. É diferente de pessoas que desistem, abrem mão e acabam cometendo suicídio, acaba perdendo a vida. Eu não sei se esse é o seu caso, você está com a cabeça cheia de problema aí, muitas decepções que você cometeu consigo mesmo, você se decepcionou com você mesmo e acha que talvez não tenha mais saída. Não desista da sua vida, não abra mão. Você tem um Deus que realmente lhe entende, conhece e sabe o quanto você é falho, mas use a sinceridade para com Deus. Vai lá, te humilha diante dele, te quebranta e diz: pequei, preciso me reconciliar contigo, preciso me reconciliar de novo com a igreja, preciso voltar à comunhão. E se você tomar uma decisão dessa, certamente a bênção de Deus virá sobre a sua vida, o perdão de Deus, e você continuará com sinceridade diante de Deus e Deus te colocará perante a sua face. Amém? Nós sabemos... Eu quero aproveitar esta colocação do pastor Jefferson e dizer a você que há sempre alguém orando por você. Glória a Deus. Há sempre alguém orando por você. Se você não pode, não tem, parou, não tem nem palavras. Glória a Deus. Mas há intercessores sinceros, que não quer saber a tua falha, o teu erro que tu fizesse. O que o intercessor quer é a sua reconciliação, a sua renovação e a sua volta àquela antiga comunhão com Deus. É isso que Deus está falando ao seu coração nesta tarde, através deste programa,
trazendo esta palavra sobre a sinceridade da intercessão. Lembre-se, há muitos que estão orando por você. Geralmente a gente não faz isso aqui no programa, pastor, de presbíteros, né? Mas eu estou sentindo vontade de a gente fazer uma oração. Vamos fazer uma intercessão por alguém que está precisando agora de um milagre da parte de Deus. Você que está aí sofrendo e já pensou em abrir mão de tudo, em desistir de tudo, porque você se decepcionou com você mesmo, talvez você foi um crente, talvez até muito radical, e você foi um crente que não admitia falhas em ninguém, e de repente essa falha agora você cometeu, você está precisando de um socorro, e nós vamos aproveitar e vamos fazer este momento de intercessão. Presbítero Moacir, o senhor pode fazer essa oração? Sim, pastor. Por esses irmãos agora que estão precisando de um socorro da parte de Deus agora urgente, nós vamos estar intercedendo por você. Você poder dobrar o seu joelho, não sei. Se você, onde você estiver aí, você está passando por esse momento de grande angústia, eu creio que o Espírito Santo agora vai estar te dando força e coragem para você se levantar diante de Deus e quem sabe dizer até como o profeta Jeremias, renova os nossos dias como dantes. Vamos orar. Oremos. Amado Deus, nós estamos, Senhor, neste programa de intercessão e não poderíamos deixar de essa oportunidade, Senhor, de orar, meu Deus, por este ouvinte que nos ouve, Senhor, e por algum motivo, Senhor, meu Deus, ele estacionou, parou, está detido, enclausurado, Senhor, sem forças, meu Deus, para se levantar, para caminhar. O inimigo aproveitou da fraqueza, Senhor, e está lhe detendo, Senhor, lhe levando, meu Deus, uma vida de ansiedade, de depressão, e que ele precisa agora de uma libertação. Nós te pedimos, amado Deus, tu pode alcançar esta vida, Senhor. Tu pode transformá-lo e mostrar a ele, Senhor, que há uma oportunidade. Tu és o Deus das oportunidades. Tu és o Deus que estende as mãos, Senhor, que tira do monturo, Senhor, que perdoa, que transforma, que renova, que redime. O Deus de oportunidade, Senhor, alcance agora esta vida, Senhor, perdoando, purificando, transformando, Senhor, libertando do pensamento contrário que atingiu a sua mente, de que não há esperança para a sua vida. Liberte agora, Senhor, e conceda, Senhor, uma renovação espiritual, que ele possa se levantar desse estado, Senhor, que se encontra, e voltar novamente a caminhar para a tua casa, a reconhecer seu erro, mas que o Senhor lhe abraça neste instante, e que o Senhor lhe renova, e que o Senhor lhe perdoa, e que o Senhor lhe concede a oportunidade dele voltar para a tua casa. Assim te pedimos, Senhor, para a glória do teu nome, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor Jesus está aqui. Nós estamos sentindo a sua doce presença. E cremos que você em casa também está sendo tocado por Deus esta noite, esta tarde, digo. Glória a Deus, porque Ele é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos, né, presbítero Horácio? Glória a Deus. Está escrito, e essa é a grande razão de nós usarmos esta sinceridade na intercessão, é porque Deus, Ele está sempre pronto a fazer além daquilo que a gente pede. Aí a gente observa que, como o senhor falou antes, há muitos que desistem, que acham que não tem mais jeito. A gente, por ter a experiência de alguns trabalhos ali no departamento de adolescentes, aconselhando, quantos adolescentes chegam ali e dizem, eu não vou mais não. Dá não. E a gente faz uma oração ali, 3 minutos. E aquele adolescente sai e a gente fica pensando, será que ele volta? Mas a oração de intercessão, ela não volta. Ela vai ao destino dela.
Não tem empecilho aí, não. Rompe teto, parede, vai embora, chega ao trono de Deus. E Deus tem uma coisa interessante. Deus, Ele ouve, Ele entende, Ele atende e Ele responde. Glória a Deus. Por isso que o ofício, eu posso dizer o ofício, eu me declaro, eu não sou intercessor, eu gostaria de ser. Eu estou aqui eu estou sendo crucificado, porque eu preciso ser um intercessor. Mas se há algo que eu acho singular na vida de um crente, de um cristão, é essa aptidão em se colocar de joelho, pastor Jefferson, por alguém. Não é por fulano, não é por ele, não, é por alguém. Os mais próximos, os mais distantes. Entendeu? Há pessoas que têm um compromisso tão grande com a intercessão e o Senhor fala algo de carência e aquela pessoa dobra o joelho e a gente vai orar. E parece que ele pega você, bota dentro dele e ora o que você não pode orar. Diz o que você não quer dizer, nem pode dizer. Transmite, eu já tenho experiência com isso. Eu tenho ela já dorme no Senhor, uma prima da minha esposa. A coisa mais bonita era ver aquela irmã fazendo intercessões, meu amigo. Eu ficava parado assim, e ela orava por 10, 12 pessoas, e chegava ali, ora por você. E era aquele elo assim, entre ela e Deus e ela. E você, quando saía dali, parecia que não tinha nada acontecendo mais. Era aquela... O peso saiu. E com uma coisa tão substancial, tão real, que às vezes eu fico até pensando, como é que Deus levou uma pessoa daquela tão nova, com 42 anos? Era uma intercessora, meu amigo. Toda a família, todos os amigos. Era tinha um ombro amigo, entendeu? E eu fico olhando assim, a nossa tarefa como intercessor já é muito grande. E acima dessa grandeza tem a questão da sinceridade, porque não vai ter efeito se eu não sou sincero. É verdade. Mas... A Bíblia nos informa que Deus deu testemunho da sinceridade de Jó e em seguida vemos o quanto ele sofreu. Será que a manutenção da sinceridade atrai a oposição, presbítero Horácio? Pastor Jefferson, agora veio a pergunta mais difícil dessa programação. A oposição, ela é real. Ninguém pode se iludir, pensar que todo mundo está com ele. Todo mundo é com ele. Não, você tem consciência, bote na sua mente, pelo amor de Deus, que haverá oposição. Olha, Deus sendo Deus, alguém inventou de ser contra ele e permanece sendo contra. Não é? Imagine nós, humanos. Não é? Mas o opositor, no caso do nosso irmão Jó, ele é o mais ferrenho, foi o inimigo. E aí entrou uma das coisas mais profundas dentro da história da humanidade, porque a história de Jó está muito no começo das coisas. Aí a gente vai observar que no capítulo 1, versículo 1, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este homem era sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Olha, quem está testemunhando a sinceridade de Jó é alguém maior, grandão, como diz o povo, não é? Soberano, onisciente, onipotente, onipresente. É ele que está dando essa sinceridade, esse testemunho diante de quem? Diante do opositor de Jó, que era o inimigo, que era Satanás. E eu creio que entender isso e depois ver tudo que Jó passou, eu quero até entender que houve horas que ele parou e disse, não estou entendendo nada, não sei por que tudo, porque ele tinha certeza da sinceridade dele. Ele disse a essa mulher, lá no capítulo 2, ele disse, não, eu não vou deixar o Senhor. Ele deu, ele tomou. Eu não trouxe nada, nem vou levar nada. Então, bendito seja o nome do Senhor. Que sinceridade tremenda. E ele estava simplesmente comprovando o testemunho dado por Deus acerca da sua vida. O senhor chamou um assunto interessante, né? Que
o comportamento de Jó diante da esposa, diante dos amigos, diante das acusações, era realmente para comprovar o que Deus havia dito acerca dele ao diabo, né? Interessante. E de uma forma indireta, né, pastor? Ele, como a gente, às vezes fica, eu não entendo isso, por que isso? E eu estou tendo a minha condição, eu me examino, vejo a minha consciência, eu não estou fazendo nada que não seja de acordo com aquilo que eu propus fazer para agradar a Deus. E, no entanto, tem opositor. Tem opositor. Vai ter oposição, ninguém se iluda com isso. Interessante, pastor Jefferson e presbítero Horácio Paulo. É Deus dá testemunho da sinceridade do homem. Primeiro diz o versículo lido pelo nosso presbítero Horácio Paulo. Havia um homem na terra de Uz, um homem justo, sincero, bom, evitava praticar o mal, se desviava do mal. E mais adiante, no versículo 8, o Senhor mesmo vai dizer a Satanás: observaste tu, o meu servo Jó? Ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero. Deus dá testemunho. 2 vezes, né? 2 vezes. E depois o próprio Jó, no capítulo de número 31, versículo 6, ele diz assim, né? Deus, me pese em balanças fiéis e bem equilibradas, e concluirá que nada devo. Se tenho desviado os meus passos do caminho, e se o meu coração tem seguido os meus olhos, e se as minhas mãos estão manchadas de culpa. Ou seja, a sinceridade de Jó leva a isso. Da ousadia, né? A este desafio. Da ousadia. Deus me pese em balanças fiéis. Além de Deus dar testemunho, o próprio Jó pede a Deus que ele se manteve íntegro, mesmo sendo provado, sendo entregue ao inimigo de nossas almas, para que ele tirasse os seus bens, para que ele tocasse na saúde. Mas a Bíblia diz que mesmo assim, Jó permaneceu íntegro, permaneceu fiel, permaneceu sincero a Deus. Quer dizer, Jó foi sincero antes da prova e durante a prova e permaneceu sincero depois da prova, né? Amém. A gente percebe que, ainda temos outra pergunta aqui, mas não podia perder esse gancho aqui, como dizem alguns irmãos que participam aqui conosco, que Jó ele conhecia tanto o valor da sinceridade que ele se levantava, oferecia sacrifício e intercedia pelos filhos, preocupado. Porventura, meus filhos tinham blasfemado de Deus em seus corações. Aí ele tinha uma preocupação para que os seus filhos fossem sinceros diante de Deus como ele era, porque ele sabia o valor da sinceridade, né? O valor da sinceridade diante de Deus é como os senhores acabaram de falar, nos traz a ousadia de poder chegar diante de Deus, como disse Davi, né? De estar na presença de Deus, né? E o futuro, pastor, né? De um homem sincero, né? Jó não poderia ter outro fim se não fosse aquilo que Deus deu a ele, que nós conhecemos no capítulo 42. Mas o salmista chega a dizer, no Salmo 37, versículo 37, né? Nota o homem sincero e considera o que é reto, porque o futuro deste homem será de paz. Né? O amigo Jó, eu considero o amigo Jó, ele tem expressões. Primeiro, nesse texto que eu leio, ele levanta várias coisas que ele poderia ter cometido, mas eu não cometi isso. Até agora, a minha sinceridade, a minha integridade e a minha retidão continua mesmo. Eu não tive alteração. Lá no capítulo 23 de Jó, eu amo esse texto, a comentarista traz como epígrafe dizendo: Jó deseja apresentar-se perante a Deus e confia na sua misericórdia, né? Confia na sua misericórdia. Aí veja, ele diz assim: respondeu, porém, Jó e disse: ainda hoje a minha queixa está em amargura. A violência da minha praga mais se agrava do que o meu gemido. Ah, se eu soubesse que o poderia achar. Então me chegaria ao seu tribunal, com boa ordem exporia a ele a minha causa, e a minha boca encheria de argumento. Os 5 ele diz: saberias falar com que ele me responderia e entenderia o que me dissesse. Aí os 5 diz assim: porventura, segundo a grandeza do seu poder, contenderia comigo? Não, antes cuidaria de mim. Veja que desejo do sincero, do reto, entendeu?
diante de uma aprovação tremenda, ele disse, se eu pudesse que ia encontrar o tribunal dele, eu saía correndo agora e chegava lá. Mas eu tinha que ter, já que eu estou diante de um tribunal, tem um juiz. Se tem um juiz, eu tenho que saber como me dirigir a ele. Jó diz isso aqui. Porque o sincero não precisa de pós-graduação, nem tampouco ser um Mobral da vida, não. Ele precisa de palavras sinceras, de argumentos que movam com Deus. Não é muito fácil você mover com Deus uma decisão determinada. Deus disse ao Moisés, eu não vou não, se eu for eu acabo com esse povo todo. Aí Deus, vem cá, vamos conversar nós dois. Aí fez aquela intercessão, não é assim não, amigo, esse povo é teu. Tu sabe que a gente não anda sem ti. A marca real, o logotipo da gente é porque tu anda com a gente. Então não faz isso não. Aí o Senhor disse, a minha presença irá contigo, para te fazer descansar. Aí Moisés disse, comigo só não. Tem que ir com ele. Se a tua presença não for conosco, a gente não dá um passo aqui adiante. Não nos faça subir daqui. Aí lá na frente Deus diz, como eu te conheço por nome, tu achaste graça aos meus olhos, eu vou fazer o que tu tem pedido e ainda vou fazer mais. Eu vou com vocês. Traduzindo. Porque houve a sinceridade. E Jó é um marco de ser humano que gozou deste testemunho do próprio Deus com relação à sinceridade. Ele sabe, hoje, nesta tarde, eu, você já passando por esse crivo de Deus. Ele tem a oposição. Lembre-se que a oposição está aí. De todo jeito está. Mas Deus está tomando a posição dele, está se levantando para dizer a você nesta tarde, mas eu vou mostrar que você é sincero, você é reto, você é fiel. Você, apesar das provas, você não abre mão da sua fé, da sua convicção. Você se porta perseverantemente diante dessa situação. E eu, Senhor, como teu Deus que sou, eu prometi a você não lhe deixar, não lhe desamparar, estar sempre com você em todos os momentos. E a gente pode saber que isso chama-se a resposta de Deus à oposição, como ele fez com Daniel. Daniel teve opositores, mas Daniel não deixou de estar com a janela aberta para Jerusalém, não. É intercessão. 3 vezes ao dia. Até Deus se levantar e colocar Daniel na posição que ninguém jamais imaginou. Uma pessoa num reino forasteiro, sem direito a linhagem nenhuma, se mandasse o currículo dele, não dava que ele não tinha nada da linhagem ali do povo que estava ali. No entanto, ele era convocado para ser uma pessoa muito importante no reino, mas eu agradeço a Deus e espero, nessa tarde, que realmente Deus haja se levantado para testemunhar por nós, como pessoas que estamos seguindo, apesar das lutas, e digo o que disse a princípio, não se iluda, a oposição é como feijão e arroz, todo mundo passa até viver o último dia, vai ter oposição. Pastor, só fechando o tema, permita, quando ele fala justamente, Deus manda que os amigos de Jó vá a Jó, diz a Bíblia, porque ele orará por vós. E a Bíblia diz que Deus mudou o cativeiro de Jó, quando Jó intercedia pelos seus amigos. A vida de oração de Jó nos chama a atenção, de integridade, sinceridade. Isso, apesar de toda a oposição que ele sofreu, mas ele manteve-se sincero. O presbítero Horácio falando aqui, interessante, e na verdade todo intercessor, ele pode atrair oposição para si, como citou o caso do profeta Daniel, que diante daquela situação, ele foi levado à cova dos leões, mas nem por isso ele deixou de continuar orando e com sinceridade. Tanto é que a gente vê em Jó, Deus dando testemunho de Jó, Jó dando testemunho de si mesmo, Paulo dando testemunho de si mesmo, e a gente vê em Daniel os opositores dando testemunho da sinceridade de Daniel, porque ele disse assim, contra este Daniel, nós não vamos encontrar culpa alguma nele. Procuraram vasculhar a vida do homem e disse assim, rapaz, não tem como não. A gente vai ter que inventar uma história para poder derrubá-lo, para poder ele não chegar aonde o rei pensou em colocá-lo.
Então a gente vê que os opositores tentaram, mas deram testemunho do próprio Daniel, dizendo: nós nunca acharemos culpa alguma contra esse Daniel, porque ele era sincero, né? Mas nós vemos um fato na Bíblia, que outro caso aqui já um pouco diferente, né? Porque a Bíblia nos apresenta vários exemplos negativos também sobre a falta de sinceridade. Dentre eles, né, nós podemos destacar a mulher de Jeroboão, né? Podemos destacar a mulher de Jeroboão, que está lá em 1 Reis, no capítulo 14, versículo 1 a 6. Que lições podemos aprender, presbítero Moacir, sobre o intercessor, o que o intercessor não pode fazer, né? Porque a gente vê que a mulher de Jeroboão, ela não foi sincera, ela foi orar, foi pedir, mas não havia sinceridade, né? Então, que lições podemos aprender sobre o que o intercessor não pode fazer? Na realidade, pastor Jefferson, esse texto de 1 Reis, capítulo 14, nos traz uma narrativa, né, de que Jeroboão foi escolhido para reinar em 10 tribos e que o Senhor orientou a ele de como ele poderia proceder em obedecer a Deus. Só que a Bíblia diz que ele foi infiel, né, nas suas idolatrias, nas suas práticas pecaminosas. E a Bíblia diz que Deus cria situações. E uma das situações foi o seu filho estar doente. E como ele não poderia se apresentar perante o profeta de Deus que conhecia a vida dele, né, ele usa justamente a sua esposa. E ela vai de uma forma diferente, né, para que não seja reconhecido que era a mulher de Jeroboão. E ela se transveste. Ela usa, né, de falsidade. E antes que ela chegasse, Deus, né, diz ao profeta. E sabe Jeroboão se aproveitando do momento, da idade do profeta. O texto nos diz que ele já não via completamente, já havia uma deficiência visual. E mesmo assim Deus fala com o profeta. Está vindo aí a mulher de Jeroboão. Ela vem vestida como outra pessoa. Mas tu dirás assim, e assim, e assim. Veja que diante de Deus não adianta se transvestir de outra pessoa, usar de falsidade, de subterfúgio, de fingimento, porque Deus conhece, né? Assim como Deus falou, ela está vindo aí, vem como se fosse uma outra pessoa. Ninguém se esconde diante de Deus, pastor Jefferson. Infelizmente nós já estamos chegando aqui ao final do programa, né? Mas esse assunto é um assunto interessante, né? Eu acho que o Horácio, de 2 para 3 palavras, ele pode ainda dar um resumozinho aí dessa situação da mulher de Jeroboão. Mas é interessante, me vem à mente dizer o seguinte, pelo menos 3 coisas aqui. Não é só ter o que oferecer a Deus, é preciso ter a sinceridade. Ela leva pães, leva não sei o que, para oferecer ao profeta. E vai disfarçada. Quer saber isso não? Mete a cara e diz que é tu mesmo. Vai ali, diz a ele e tal. Ah não, disfarçou-se toda e tal. E trouxe um tremendo prejuízo que quando volta o menino morre. Ela foi buscar o quê? Ela foi buscar vida para o menino. Mas não teve resultado por quê? Porque foi através da hipocrisia, né? Da falsidade. Não teve a coragem de... Eu entendo que se ela tivesse dado a sinceridade, podia até de mão abanando, como diz a gente. Aí eu estou aqui, o menino está doente, mas Deus... Meu marido disse que eu viesse disfarçado. Foi, mas eu não vim. Tem misericórdia. Porque é difícil a gente entender, como disse o senhor, ver os 2 lados da coisa, né? Como é importante a sinceridade e como é difícil a insinceridade. E ela existe também. Existem insinceros. Né? O senhor falou uma coisa interessante, que Jeroboão, ele sabia que ele não seria aceito por conta da sua vida de pecado, sua vida de sincera para com Deus. Aí vai e leva a mulher, e a mulher vai disfarçada. E quando a mulher chega, o profeta, sem ver, diz: entra a mulher de Jeroboão. Quer dizer, diante de Deus, todo mundo está descoberto, né, presbítero Moacir? Meus queridos irmãos, veja que o programa, esse assunto é tão importante, né? A gente poderia ter demorado um pouco mais com Jó, com Daniel, e até mesmo com essa história da mulher de Jeroboão, que não foi sincera diante de Deus. Mas eu creio que o que foi tratado aqui nesta tarde, creio que vai servir muito para a nossa edificação espiritual. E todos nós, como intercessores, devemos sempre estar nos autoavaliando, procurando sempre procurar se ver alguma coisa que
não condiz com a vontade de Deus, e muitas vezes até fazer a oração do próprio Davi, que disse, vê se aí em algum caminho mau, né? Porque às vezes o nosso autoexame pode não ser tão perfeito, mas o de Deus não tem como escapar, não é? E Deus, então, ele nos autoexamina e ele traz à nossa memória aquilo que está falhando, não é? Aquilo que está impedindo, talvez, uma ação maior da sua parte. Que Deus nos abençoe, que possamos levar este assunto a sério, porque este assunto que está sendo tratado aqui nesta tarde é um assunto muito sério, porque também faz parte de um dos fundamentos da intercessão, que é a sinceridade, né? Que Deus abençoe. Queremos agradecer ao presbítero Moacir por estar aqui conosco. Se você quiser trazer suas considerações finais. Amém. Queremos dizer que o Senhor ensina a orar, né? Capítulo 6 e 5 de Mateus dizem, quando orardes, não sejais como os hipócritas, que oram em pé na sinagoga, nas esquinas das praças, né? O Senhor conhece. Queremos agradecer ao nosso querido pastor presidente, Ailton José Alves, pela oportunidade de poder cooperar com a igreja, com o trabalho do Senhor, nesse trabalho maravilhoso desse programa Intercessão. Nossa saudação a todo o povo de Deus, a todos os ouvintes e ao nosso querido pastor Jefferson aqui presente. Deus abençoe, e como companheiro, o presbítero, nosso irmão Horácio Paulo. Amém. A todos os nossos ouvintes, nosso agradecimento pela vossa audiência. Presbítero Horácio, também agradecemos a sua participação aqui no programa Intercessão. Para nós é uma alegria, né? O presbítero Moacir coopera com o pastor ali na congregação Caldeireiro 2, ali na área 23, né, no bairro da Iputinga, né? E o presbítero Horácio coopera ali com o pastor também no departamento da União Adolescente, dando a sua parcela ali também no aconselhamento, intercedendo pelos adolescentes. E também congrega ali na área 19, né? Ali em Rio Doce, aquela região ali, né? Evangelista Eliel. Para nós é uma satisfação tê-lo conosco, o presbítero Horácio. Pastor, eu agradeço a Deus, agradeço ao pastor presidente, ao seu convite muito singular e importante. Pena que eu não tenho essa capacidade toda, mas agradeço a Deus por essa grande oportunidade. E, resumindo, o tempo chegou. Eu quero dizer a você que está aí do outro lado, nessa tela, que esta causa que você está vendo é impossibilidade. Se você fizer uma intercessão, Deus trará respostas concretas para esta causa. Eu sou testemunha. Orei 1 ano e 3 meses. Documento assinado, mas foi revogado. Fizeram outro, através da intercessão. 1 ano e 3 meses. E disseram, não ore. Mas eu continuei. E Deus deu resposta. Eu sou feliz da vida quando eu vejo aquele processo tão... Entendeu? Só para você ter uma ideia, eu vou ao almoço com eles e antes eles estavam divorciados. Mas casaram de novo. Deu 1 ano e 3 meses de intercessão. Amém. Casaram de novo. Graças a Deus. E eu ganhei com isso. Deus abençoe, pastor Jefferson, e a todos. Amém. Queridos irmãos, vamos estar orando, então, agradecendo a Deus. Neste momento, nós vamos pedir ao presbítero Horácio para estar orando e apresentando os pedidos de oração que os irmãos estão sempre fazendo nas redes sociais, para que a bênção de Deus alcance a todos, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, nós queremos te agradecer por este momento que passamos aqui nesta tarde, nesse espaço, Senhor, através dessa rede de comunicação, e te apresentar os pedidos que foram feitos através dos teus filhos, aqueles que estão em casa, os que estão nos hospitais, estão na UTI, entubados, aqueles que já foram desenganados pela medicina, aqueles que tiveram, Senhor, um laudo que não lhe convence, que não lhe traz benefício, mas nós estamos aqui encerrando este horário como coisa importante chamada intercessão. E nós estamos intercedendo neste momento por eles. Veja também ali a minha cunhada que está, Senhor, hospitalizada. Faz a tua vontade. Abençoe o teu filho, pastor Jefferson, presbítero Moacir, pastor presidente e o ministério, toda a Rede Brasil de Comunicação, esse país, nosso estado e a nossa cidade. Continue com a tua mão poderosa estendida, abençoando o povo na terra. Assim, Pai, eu te peço, em nome de Jesus, aquele que vive e reina para sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. Até o próximo sábado, se o Senhor Jesus não tiver vindo buscar a sua igreja. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja uma realidade na sua vida e na sua família, desde agora e para sempre. Amém.